Bem-vindos ao Cineclips e hoje vamos falar do filme Outer Limits. O final vai lhe surpreender de uma forma nunca vista antes. A história começa apresentando um personagem chamado Norman Glass. Ele é um homem muito maduro e estável e ele é visto em seu escritório conversando com seu colega Roy. Durante a conversa, Roy menciona um projeto e sugere que Dennis, um amigo de Norman do departamento de contabilidade, seria a pessoa ideal para supervisioná-lo. Logo após a reunião, os dois saem da sala e iniciam uma conversa informal sobre uma mulher cujo marido faleceu recentemente com apenas 13 meses de relacionamento. Durante isso, outra mulher na recepção ouve a conversa dos dois e fica intrigada com o ponto de vista de Norman. Durante isso, outra mulher na recepção ouve a conversa dos dois, intrigada com o ponto de vista de Norman, e ela exige saber onde fica o escritório dele. A recepcionista a orienta e ela prontamente se dirige ao escritório de Norman. Ao entrar, ela percebe uma fotografia na mesa dele, uma foto de uma mulher, e imediatamente ela transforma a sua aparência e fisionomia na de uma mulher retratada em pouco tempo. Logo após isso, Norman retorna ao seu escritório e descobre uma mulher muito bonita sentada em sua mesa. Ela se apresenta com uma narrativa muito bonita. Passa-se um ano e vemos Didi e Norman comemorando seu primeiro aniversário de casamento. Eles se juntam e, coincidentemente, é também aniversário de casamento de um amigo de Norman. Os dois casais se divertem muito e riem bastante e trocam muitas piadas. Norman expressa seu afeto por Didi, que preparou um lindo bolo para a ocasião de Norman e Didi compartilharem um momento. Norman garante que o seu amor é eterno por ela. Logo de noite, vemos Norman e Didi em seu quarto, enquanto as comemorações continuam até meia-noite. Norman acorda e se vê sozinho na cama, e totalmente desconfiado sobre onde sua esposa poderia ter ido naquela hora, ele desce as escadas e a encontra em seu computador. Ele chega atrás dela para dar um susto com uma brincadeira, mas quando se aproxima para lamber seu pescoço, sente um gosto azedo e fica enojado. Didi se vira e encontra seu marido reclamando do gosto do seu pescoço. De forma involuntária, ele diz que é gosto de algo morto. Didi se sente ofendida com as palavras de seu marido e sobe as escadas para o banheiro. Enquanto isso, Norman fica lá pedindo desculpas a Didi e entra imediatamente no chuveiro, tentando se limpar do cheiro desagradável. Norman a segue para se desculpar, mas é surpreendido por um reflexo monstruoso de Didi no espelho. Ele olha diretamente para ela e ela parece normal. Ele decide então limpar o espelho e vê apenas o reflexo dela normal agora. Quando Didi sai do chuveiro, ela se pergunta por que ele está ali ainda confuso. Norman diz que veio apenas pedir desculpas a Didi e ela rejeita o seu pedido. Quando ele sai, ela começa a chorar, tomada pelo medo. No dia seguinte, Didi prepara o café da manhã favorito de Norman, mas ele sai correndo sem comer. Quando ele sai, Didi pede um beijo, brincando, e pergunta se ele tem um gosto azedo. Ele a afasta com um pequeno sorriso no rosto, mas do lado de fora, ela percebe que ele não sente o gosto do beijo. Ele vai ao médico e no hospital, Norman conta ao seu médico sobre o gosto do beijo de Didi na noite anterior. Ele conta do fato de não conseguir sentir o gosto dela agora, embora ele ainda consiga sentir o gosto de outras coisas. O médico sugere que pode ser uma coincidência e o aconselha a não se preocupar. Logo mais tarde, Norman vai à casa de seu amigo. Dennis e Bárbara abrem a porta e revela que Dennis a deixou na noite anterior. Norman fica muito surpreso com a separação repentina e tenta descobrir mais. E ele percebe que as luzes estão apagadas e descobre que todas as lâmpadas estão quebradas, e ele fica meio assustado. Ele pede a Bárbara uma explicação sobre a separação. Então ela conta que Dennis sempre sentiu-se sortudo por tê-la. Ela conta que Dennis tem sido excepcionalmente duro com ela enquanto ele se afasta. Bárbara lhe diz que eles compartilham o mesmo destino e que o desastre é inevitável. Fica claro que Didi e Bárbara não são o que exatamente parecem. Logo à noite, Norman e Didi conversam sobre seu novo romance e a separação de seus amigos. Didi expressa seu medo de acabar como seus amigos, mas Norman a tranquiliza e os dois planejam um jantar e passar a noite particular juntos. Só que quando Norman tenta beijar a Didi, ele sente um cheiro desagradável, mas culpa o lixo. Didi percebe que ele está falando de seu cheiro e fica chateada. No dia seguinte, Norman pergunta ao seu colega Roy se ele já sentiu algum cheiro desagradável em uma mulher. Roy pensa apenas em coisas superficiais, como um corte de cabelo ruim ou uma maquiagem. Logo mais tarde, Bárbara visita Didi em sua casa e ela pergunta se Norman está em casa, mas Didi diz que não está. Bárbara continua sua conversa com Didi, falando muito baixo. Ela quer ver sua nova aparência e começa a se transformar em uma mulher completamente diferente. Didi olha para ela casualmente, fazendo comentários sobre sua aparência. Ela pergunta sobre as novidades a respeito do casamento de Didi e sugere que Didi pense em seu próximo passo.
Bárbara insiste que é apenas uma questão de tempo até que ela seja descoberta. Didi insiste que desta vez é diferente, porque ela ama Norman de verdade nesse momento. Didi parece irritada e diz a Bárbara que ele não é como ela. Logo mais tarde, Norman encontra Dennis no parque e Dennis está apavorado e diz a Norman que Bárbara o está assombrando. Ele descreve uma experiência horrível com Bárbara. Enquanto faz isso, Bárbara aparece e Dennis foge. Ele é atropelado por um carro e morre. Norman fica totalmente chocado com toda essa situação bizarra. Norman tenta consolar Bárbara e sente o cheiro de um perfume. Bárbara diz que é um novo perfume que ela comprou. Aquela noite, Norman é consolado sobre a morte de Dennis, mas Norman apenas olha para ela e diz que enquanto todos estão ficando mais enrugados e volumosos, ela está ficando mais bonita a cada dia que passa. No entanto, logo após isso, ela pula em seu colo e começa a argumentar que o que aconteceu com os outros casais não deveria acontecer entre eles. Ele cai na armadilha e eles começam a fazer amor, totalmente apaixonados. Enquanto isso, Norman sente as costas de Didi se transformar em algo viscoso e gelatinoso. Ele verifica sua mão, mas o encontra perfeita e ele se vira, odiando o horror que está sentindo. Só que na manhã seguinte, Norman volta ao seu médico novamente. Ele quer saber o que está acontecendo com sua mente. O médico lhe diz que esses sintomas podem ser devidos à cegueira histérica, mas Norman aponta que ele teria um problema psicológico sério e o seu médico lhe acalma. O seu médico diz a Norman para não se abater e naquela noite, quando Norman chega em casa do trabalho, ele é surpreendido por sua esposa, Didi, e por seus amigos. Ela diz que fez uma festa, pois ele tem estado estressado ultimamente e queria lhe dar uma festa surpresa. Roy se aproxima dele e diz que Didi é uma ótima esposa e que tem muita inveja dela. Enquanto Norman está sentado, seu médico chega e, para sua surpresa, é convidado por Didi. A campainha toca e Norman abre a porta e é uma amiga de Didi, que se revela ser Bárbara. Mas Norman não sabe disso, porque ela mudou sua aparência e se transformou em uma mulher totalmente diferente do que ele já viu. Nesse momento, Norman está se esforçando para entender o que aconteceu e ele se dirige à varanda para tomar um pouco de ar fresco. Roy vem convidá-lo para entrar e Norman desabafa sobre todas as suas suspeitas e diz algo que está acontecendo, mas Roy lhe garante que ele tem a esposa perfeita, que qualquer um poderia querer ter. Roy entra na casa e é visto conversando com Didi, só que no entanto, Norman aparece e vê os dois conversando e suspeita que sua esposa está enganando todos ao seu redor e fazendo todos se voltar contra ele mais tarde. Após a festa, Norman pergunta a sua esposa como ela encontrou o médico dele, sem mencionar como ela acabou convidando para a festa nesse momento. Ele perde a cabeça e parece totalmente assustado, totalmente em lágrimas. Ele pergunta a ela se realmente está ficando louco. Ele diz que todos invejam sua vida, mas ele se sente desconfortável e Didi diz a ele que o ama. Ela fala que eles vão esperar isso tudo e que talvez precisem de férias, e ele acaba concordando. Eles parecem ter se reconciliado e Didi vai até a cozinha para preparar um sanduíche para ele. E ele vai para o sofá para relaxar, só que no entanto, em cima da mesa, ele encontra um presente trazido pela amiga de Didi. Quando ele abre, encontra um brinquedo místico chinês com várias camadas. Quando começa a abrir um por um, ele ouve um som viscoso e gelatinoso. Quando Didi entra à cozinha e ele se vira, ele vê a figura assustadora que havia visto no reflexo do espelho no banheiro. Ele larga o brinquedo, totalmente apavorado, e segue os passos dela para ter certeza. Quando ela se vira, parece ser apenas ela mesma. Norman então retorna ao sofá, totalmente aterrorizado pela suposta alucinação. Mas Didi sabe que o homem não está alucinando. Enquanto isso, Norman continua a ouvir os passos viscosos de sua esposa. Ele continua dizendo a si mesmo que é apenas sua mente pregando peças nele e que Didi não parece ter o som viscoso. Norman quase enlouquece e em seguida ele vai ao quarto do andar de cima para se desculpar pela maneira como ele se comportou e implorar pelo perdão dela. Ele diz que é porque está doente e ele diz que está tudo bem. Ele pergunta por que ela está no quarto escuro e não acende as luzes e Didi estranhamente diz não quer que ele a veja como ela está agora. Ele tenta acender as luzes, mas as lâmpadas não acendem. Ele acaba se lembrando do incidente na casa de Bárbara e ele suspeita de algo e pergunta o que está acontecendo. Didi revela a ele com tristeza que não consegue mais controlar o que ela vê ou ouve, dizendo que depois de um ano de relacionamento com alguém, o poder dela se desfaz e a mente de alguma forma se torna imune ao controle. Ele diz que sabia que isso aconteceria, mas que acreditava no amor e na amizade deles. Dessa vez seria diferente, mas o momento chegou e ele provou e cheirou seu verdadeiro eu. De repente, Didi se dirige à luz que entra pela janela e revela sua verdadeira natureza. A forma que se revela é de um alienígena de outro planeta que muda de forma. A criatura viscosa e assustadora que havia se disfarçado de mulher continua a se aproximar de Norman para convencê-lo de que seu amor por ele ainda está vivo. Totalmente chocado, Norman se afasta, mas é bloqueado e Didi, a criatura, o confronta e o prende à parede. Ela revela de seu amor por ele ao lamber seu rosto. Norman grita, enojado e totalmente assustado. Mas quando a cena é cortada, nós o vemos sendo carregado por ambulância e ele ainda
até grita para ser solto. Ele olha de longe para casa e vê Didi e sua amiga alienígena, que muda de forma. Elas parecem compreensivas, mas podemos ver que elas elaboraram esse plano sinistro há muito tempo. Antes do final, vemos Didi uma última vez no parque, correndo e apreciando a bela vista. Ela está linda e jovem, como sempre, e parece estar procurando outro homem para ficar com ela. Um garoto corre até ela e rapidamente transforma seu rosto no de uma mulher bonita e atlética. O homem acha muito atraente isso e conversa com ela e se apresenta como Stacy. Depois disso, a vemos indo embora com sua próxima vítima. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para mais vídeos todos os dias aqui no Cineclips, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!